Enquanto meu segundo dente da frente voava da minha boca, entendi que aquela seria a última vez que ele levantaria a mão para mim. Na casa onde a farda era lei, aprendi que até os mais poderosos podem cair com um sussurro na noite. Bom dia, meus queridos. Como estão vocês? Aqui é a Carla Medagas. Tenho 72 anos e moro nessa casinha simples, mas cheia de amor, em Itumbiara, Goiás. Nasci em Jataí, mas a vida me trouxe para cá há muitos anos, e aqui fiz meu cantinho no mundo. Hoje em dia, meu maior prazer é cuidar das minhas plantinhas. Tenho um jardim nos fundos que é meu pedacinho do céu na terra. Lavanda, alecrim, hortelã, manjericão, tudo que é erva medicinal e cheirosa vocês encontram aqui. Preparo meus próprios chás e remédios caseiros, sabe? Aprendi com minha avó e aperfeiçoei com os anos. Os vizinhos sempre aparecem pedindo um chazinho para dor de cabeça, um emplasto para reumatismo, uma garrafada para fortalecer. Comecei esse meu jardim de ervas depois que me mudei para cá, quando já tinha meus 45 anos. Foi um recomeço, viu? Antes disso, mal tinha tempo de olhar para o céu, quanto mais cuidar de plantas. A vida nem sempre foi esse sossego que tenho agora. Plantei cada mudinha com minhas próprias mãos, às vezes chorando, às vezes rindo, mas sempre acreditando que algo bonito podia crescer, mesmo depois de tanta tempestade. Estou sentada aqui na minha varanda, numa cadeira de balanço que meu filho me deu de presente. Daqui vejo a rua, as crianças brincando, a vida passando mais devagar do que nas cidades grandes. O vento traz o cheiro de terra molhada, choveu de manhãzinha, e mistura com o aroma do pão de queijo que acabei de tirar do forno para o café da tarde. Ah, antes de continuar minha história, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo. Me contem aqui nos comentários, de qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço ou já de noitinha? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Sabe, hoje quero contar para vocês uma história que guardei por muitos anos. É sobre como aprendi que a força não está nos músculos, nem nas patentes, nem nos gritos. A verdadeira força está na coragem de mudar o que parece impossível de ser mudado. É sobre uma menina que cresceu sem pai, mas que acabou conhecendo um outro tipo de homem. Um homem que vestia farda e trazia sombras para dentro de casa. Vou contar para vocês como foi viver debaixo daquele teto e como, mesmo nas situações mais escuras, sempre existe uma saída quando a gente decide que merece algo melhor. Nasci em Jataí, uma cidadezinha do interior de Goiás, numa casa simples de adobe com telhado alto e um quintal cheio de árvores frutíferas. Minha mãe, Gertrudes, a gente chamava ela de Dona G, era uma mulher bonita, de cabelos longos e olhos verdes, que trabalhava como costureira para sustentar a casa. Meu irmão, Arlindo, era 2 anos mais velho que eu, um menino quieto que passava a maior parte do tempo lendo gibis e escutando o rádio. Cresci sem conhecer meu pai. Ele foi embora antes mesmo de eu nascer, deixando minha mãe com uma barriga de 8 meses e um menino de 2 anos para criar sozinha. Mamãe contava que o nome dele era Eurípedes, um homem de boa lábia e pouca responsabilidade. Ele tinha o dom da palavra e das mentiras, dizia ela. Nas poucas vezes em que falava dele, contava que era o tipo de homem que só aparecia para pegar dinheiro emprestado e procurar companhia feminina. Um dia, simplesmente não voltou mais. Nossa casa ficava na Rua das Acácias, número 23. Era pequena, mas aconchegante. Tinha 2 quartos, um para minha mãe e outro que eu dividia com meu irmão. Uma sala que também servia de local de trabalho para a mamãe, cozinha com fogão a lenha e um banheiro do lado de fora. O chão era de terra batida, mas mamãe o mantinha sempre limpo, jogando água para assentar a poeira. No quintal, tínhamos um pé de manga, um de goiaba e algumas galinhas que nos davam ovos frescos toda manhã. A vida era simples, mas tinha sua rotina. Acordávamos com o cantar do galo por volta das 5 da manhã. Mamãe já estava de pé, acendendo o fogão para fazer o café
e o angu que comíamos no desjejum. Depois de comer, eu e Arlindo íamos para a escola municipal, que ficava a uns 20 minutos de caminhada. No caminho, a gente brincava de contar carroças e caminhões que passavam. Quem visse mais ganhava o direito de escolher a primeira brincadeira na volta da escola. Na escola, eu era boa aluna, principalmente em português. Já meu irmão tinha mais dificuldade, mas se destacava em matemática. Na hora do recreio, eu brincava de roda, amarelinha e pular corda com minhas amigas Zuleide e Divina. Arlindo geralmente ficava sozinho, observando os outros meninos jogarem futebol com uma bola de meia. Ele nunca foi muito de se misturar. Voltávamos para casa na hora do almoço. Mamãe parava a costura para nos servir arroz, feijão e, quando dava, uma verdura da horta ou um pedaço de carne. Depois, enquanto ela voltava a trabalhar na máquina de costura Singer, que fazia aquele barulho característico, tec, 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 a gente fazia os deveres de casa e ajudava nas tarefas domésticas. Eu gostava de limpar o quintal e dar comida para as galinhas. Arlindo ajudava a lavar a louça e a buscar lenha para o fogão. No fim da tarde, quando o sol já estava mais fresco, era hora de brincar. Eu saía para a rua e encontrava as crianças da vizinhança. A gente brincava de esconde-esconde, pega-pega e, minha favorita, 5 Marias, aquela brincadeira com pedrinhas que a gente joga para cima e tem que pegar antes de cair. Arlindo quase nunca se juntava a nós. Preferia ficar em casa, no nosso quarto, montando e desmontando coisas velhas que encontrava pelo quintal. Aos domingos, íamos à igrejinha da Praça Central, toda branquinha com uma torre que se destacava no céu azul de Jataí. Depois da missa, mamãe comprava um pedaço de rapadura para dividirmos, nossa guloseima da semana. Era também nesse dia que visitávamos o centro da cidade, com sua praça arborizada, coreto e algumas lojas que a gente só podia admirar pelas vitrines. Foi assim até meus 9 anos. Foi quando as coisas começaram a mudar. Lembro bem do dia em que mamãe chegou em casa com um brilho diferente nos olhos. "Conheci um homem bom", ela disse, ajeitando os cabelos no espelho rachado da sala. "Um homem respeitado na cidade. Capitão Augusto da Brigada. Ele quer conhecer vocês." O Capitão Augusto começou a frequentar nossa casa aos domingos. Vinha sempre depois da missa, bem arrumado, com uma farda impecável cheia de botões dourados. Trazia doces para mim e para Arlindo e flores para mamãe. Falava pouco, mas quando abria a boca, todos ficavam em silêncio para ouvir. Ele contava histórias da brigada, de bandidos que tinha capturado, de como mantinha a ordem na cidade. Arlindo o olhava fascinado. Eu, confesso, sentia um friozinho na barriga quando ele chegava. Não era medo, ainda. Era mais um desconforto, como se algo me avisasse que aqueles olhos duros escondiam segredos. 6 meses depois, mamãe nos chamou para uma conversa. "O Capitão Augusto pediu minha mão em casamento", ela disse, as bochechas coradas como há muito não víamos. "Vamos nos mudar para a casa dele. É maior, mais bonita. Vocês terão quartos separados. Não vou precisar mais costurar tanto. Vocês vão para uma escola melhor." Arlindo sorriu, animado com a ideia. Eu tentei sorrir também, mas algo dentro de mim parecia pesado como chumbo. Em uma semana, empacotamos nossas poucas coisas e nos mudamos para o outro lado da cidade, para uma casa de alvenaria com janelas grandes, varanda na frente e um jardim bem cuidado. Era outro mundo. Um mundo que logo descobriríamos ter suas próprias regras, bem diferentes das que conhecíamos. A mudança para a casa do Capitão Augusto parecia um sonho no começo. Tínhamos quartos individuais, com camas de verdade, não mais colchões no chão. A cozinha tinha fogão a gás, geladeira e uma mesa grande, onde todos podíamos sentar juntos para as refeições. No banheiro tinha água quente. Imaginem a alegria de tomar um banho quentinho sem precisar esquentar água no fogão a lenha. Nas primeiras semanas, o capitão era atencioso. Levantava cedo, vestia sua farda impecável e, antes de sair, beijava a mamãe na testa e desejava um bom dia para mim e para Arlindo.
Chegava para o jantar pontualmente às 7 da noite, contava algumas histórias de seu trabalho e depois ouvia rádio na sala enquanto mamãe arrumava a cozinha. Foi aos poucos que as coisas começaram a mudar, tão devagar que mal percebemos até estar tudo diferente. Primeiro foram as pequenas regras. Mulher de militar tem que manter a casa impecável, ele dizia para a mamãe. Menina não pode andar de short na rua, não fica bem para a família de um capitão, ele determinou quando pedi para ir brincar com as vizinhas num dia quente de janeiro. Logo vieram mais regras, horários rígidos para tudo. Acordar, comer, estudar, dormir. A mesa de jantar tinha lugares marcados, com o capitão sempre na cabeceira. Ninguém podia começar a comer antes dele. Ninguém podia falar durante a refeição a menos que ele perguntasse algo. O rádio, que antes era nossa diversão, agora só podia ser ligado em horários específicos e apenas para ouvir o noticiário. Eu tinha 11 anos quando percebi que nossa casa havia se transformado num quartel. Mamãe, que antes cantarolava enquanto costurava, agora andava em silêncio pela casa, sempre alerta, como se temesse fazer algo errado. Arlindo, por outro lado, parecia se adaptar bem à nova rotina. Admirava o capitão, seguia suas ordens sem questionar e até começou a imitar seu jeito de andar, com o peito estufado e o queixo erguido. Um dia vou ser como o pai, ele me disse uma tarde enquanto estávamos no quintal. O pai que ele mencionou me deu um calafrio. Para mim, aquele homem nunca seria meu pai. Aos 12 anos, comecei a perceber como o olhar do capitão mudava quando mamãe não obedecia imediatamente a uma ordem. Ficava duro, frio, como se algo escuro passasse por trás dos olhos. Em seguida, vinha aquela voz baixa e controlada que era pior que qualquer grito. Gertrudes, venha cá! E eles iam para o quarto, de onde às vezes vinham sons que eu fingia não ouvir. Foi nessa mesma época que tive minha primeira experiência direta com a disciplina do capitão. Eu estava encarregada de lavar e passar as roupas. Entre elas estava a camisa branca do uniforme de gala que ele usaria numa cerimônia importante. Ao passar a camisa, não percebi que o ferro estava sujo e acabei deixando uma mancha amarelada na manga. Tentei de tudo para tirar, sabão em pó, limão, até água sanitária. Nada adiantou. O tecido ficou com uma marca desbotada, impossível de esconder. Quando ele chegou e viu a camisa, fez-se um silêncio pesado na casa. Mamãe baixou os olhos. Arlindo foi rapidamente para seu quarto. Fiquei sozinha na sala com o capitão, que segurava a camisa manchada com as duas mãos, como se avaliasse não apenas o tecido, mas toda a minha existência. Você tem noção do que fez? A voz dele era baixa, mas cada palavra parecia uma pedra. Tem noção do que significa essa camisa? É o respeito, a autoridade. É o que separa a ordem do caos. Tentei explicar, pedir desculpas, dizer que foi sem querer, mas as palavras morreram quando vi seus olhos. Nunca vou esquecer aquele olhar. Não era raiva, era algo mais frio, mais calculado. O que aconteceu depois, prefiro não entrar em detalhes. Digamos apenas que aprendi naquele dia que a disciplina do capitão deixava marcas, algumas visíveis, outras não. Marcas que demoravam a sarar. Daquele dia em diante, a vida na casa seguiu um padrão. O capitão encontrava sempre algo que não estava de acordo com suas expectativas. Um copo fora do lugar, uma lição de casa incompleta, uma resposta que ele considerava atrevida. E para cada falha havia uma consequência. Lembro de uma vez, quando tinha 13 anos, que demorei 5 minutos além do permitido voltando da escola. Onde você estava? Ele perguntou, parado na porta como uma estátua de pedra. Expliquei que a professora havia me pedido para ajudar a organizar a biblioteca. Não adiantou. Nesta casa, seguimos horários. Quem não segue, aprende. A lição dessa vez foi ficar de joelhos no quintal, sob o sol do meio-dia, por 1 hora inteira. Quando finalmente pude me levantar, minhas pernas estavam dormentes e a pele dos joelhos em carne viva. O mais doloroso, porém, não eram os castigos físicos.
Era ver como mamãe havia se transformado numa sombra silenciosa, sempre tentando antecipar os desejos do capitão para evitar sua ira. Era ver como Arlindo, meu irmão que antes dividia comigo as alegrias e tristezas, agora observava meus castigos com uma expressão estranha, quase satisfeita. Uma tarde, depois de um corretivo particularmente severo por ter quebrado um prato enquanto lavava a louça, fui para meu quarto chorando baixinho. Arlindo apareceu na porta. "Por que você não aprende de uma vez?" ele disse, encostado no batente. "O pai só quer ordem, é simples." "Ele não é meu pai", respondi entre soluços. Arlindo deu de ombros. "Você é fraca. Mulher é assim mesmo, não é o que ele diz? Precisa de pulso firme." Olhei para meu irmão e não reconheci o menino que brincava comigo no quintal da nossa antiga casa. Aos 15 anos, ele já era um reflexo perfeito do capitão. A mesma postura rígida, o mesmo olhar de superioridade, a mesma crença de que homens comandam e mulheres obedecem. Os anos foram passando e a situação só piorava. Aos 14 anos, não podia mais sair sozinha nem para ir à escola. Arlindo tinha que me acompanhar e buscar. Aos 15, o capitão determinou que eu não precisava mais estudar além do ginásio. Mulher precisa saber cozinhar e cuidar da casa, o resto é perda de tempo. Foi nessa época que comecei a notar como outras meninas da minha idade viviam. Minhas colegas iam a festinhas, usavam roupas coloridas, riam alto, conversavam com rapazes. Eu usava apenas vestidos escuros e comportados. Andava de olhos baixos e não podia trocar mais que 2 palavras com qualquer pessoa do sexo masculino. Havia momentos em que o capitão parecia mais calmo, quase gentil. Trazia presentes, elogiava o jantar de mamãe, até permitia que ouvíssemos música no rádio. Nesses momentos, mamãe sorria, aliviada, e me olhava como quem diz: "Viu? Ele não é tão ruim assim." Mas eu sabia que aquela calmaria era temporária. Bastava um detalhe fora do lugar, uma palavra mal colocada e a tempestade voltava. Era como viver em um campo minado, nunca sabendo qual passo faria tudo explodir. Aos 16 anos, descobri que tinha um talento para a costura, assim como mamãe. Comecei a fazer pequenos concertos nas roupas do capitão. Depois passei a ajudar mamãe com as encomendas que ela ainda recebia, embora muito menos que antes. Costurar me dava uma sensação de controle, de criar algo bonito em meio a tanta feiura. Foi justamente esse talento que me colocou no centro de um dos piores episódios. O capitão tinha um uniforme novo para uma cerimônia de promoção. A calça precisava de ajustes e ele me ordenou que a consertasse. Trabalhei com todo cuidado, medindo 2 vezes antes de cortar, costurando com pontos pequenos e precisos. Mas quando ele experimentou, a barra estava torta, apenas meio centímetro, mas para o capitão era como se eu tivesse arruinado toda a cerimônia. "Você fez de propósito", ele disse, com aquela calma que antecedia as piores tempestades. "Quer me humilhar na frente dos meus superiores?" O que se seguiu foi um dos episódios mais violentos que nossa casa testemunhou. As palavras dele me atingiam como chicotadas. Inútil, burra, incapaz. Depois vieram as mãos, os punhos, a correia. Mamãe tentou intervir e acabou recebendo parte da fúria. Arlindo ficou parado na porta do quarto, assistindo a tudo com uma expressão indecifrável. Naquela noite, deitada na cama com o corpo dolorido e o rosto inchado, fiz uma promessa a mim mesma. Aquilo não podia continuar. De alguma forma, eu precisava encontrar uma saída. Os meses que se seguiram foram os mais sombrios da minha juventude. Depois do incidente com o uniforme da cerimônia, era como se uma barreira tivesse sido rompida. O que antes acontecia com algum intervalo de calmaria, agora se tornara quase diário. A casa do capitão virou um campo de guerra, onde cada cômodo guardava memórias de batalhas perdidas. Aos 17 anos, eu já havia aprendido a antecipar os sinais. O rangido específico do portão quando ele chegava, o som dos sapatos militares no assoalho, a maneira como ele colocava o cap sobre a mesa da entrada, cada detalhe podia revelar que tipo de noite teríamos. Um cap cuidadosamente posicionado significava um dia tranquilo no quartel.
jogado de qualquer jeito, prenunciava problemas. Mamãe também desenvolveu essa habilidade. Nós duas nos comunicávamos com olhares. Um simples erguer de sobrancelhas dela me avisava para ficar no meu quarto, fora do caminho. Um aceno discreto me indicava que a costa estava livre para eu ir até a cozinha ou ao banheiro sem ser notada. Tenho vergonha de confessar, mas comecei a ter inveja das pessoas doentes. Quando pegava um resfriado e ficava de cama com febre, eram os únicos dias em que o capitão me deixava em paz. Não quero pegar essa imundície, ele dizia, mantendo distância. Cheguei a desejar ficar doente, só para ter alguns dias de trégua. O pior não eram os castigos físicos, embora eles deixassem marcas que algumas carrego até hoje. O pior era a constante humilhação, o sentimento de nunca ser suficiente, de ser inferior apenas por ter nascido mulher. Mulher é como recruta, ele costumava dizer durante o jantar, olhando de mim para a mamãe. Só aprende com disciplina. A diferença é que o recruta um dia vira soldado. Mulher é sempre recruta. Arlindo, aos 19 anos, já não disfarçava seu desprezo por nós duas. Repetia as frases do capitão, imitava seus gestos e, o que mais me doía, às vezes ficava parado observando quando o padrasto nos corrigia, com um brilho estranho nos olhos. Aquele menino quieto que dividia comigo gibis e sonhos na nossa antiga casa havia desaparecido completamente. Uma noite, o capitão chegou mais tarde que o habitual. Pelo cheiro, dava para perceber que tinha passado no bar antes de vir para casa. Esses eram os piores dias. O álcool não o deixava descontrolado como acontece com muitos homens. Pelo contrário, tornava-o mais metódico, mais calculista em suas correções. Naquela noite, o jantar não estava pronto porque ele não havia avisado que se atrasaria. Esse foi o estopim. O que se seguiu foi uma sessão de gritos sobre respeito, hierarquia e o papel de uma esposa. Mamãe tentou explicar, mas cada palavra dela parecia atiçar ainda mais a fúria dele. Eu estava na cozinha, tentando rapidamente preparar algo para acalmar os ânimos, quando ouvi o som. Aquele som seco, que nunca vou esquecer. Corri para a sala e vi mamãe no chão, a mão no rosto, um fio de sangue escorrendo do canto da boca. O capitão estava de pé, ajustando o punho da camisa como se tivesse acabado de assinar um documento, não de agredir sua esposa. Algo dentro de mim explodiu. Sem pensar, me coloquei entre eles. "Chega!" gritei, tremendo da cabeça aos pés, mas firme como nunca havia estado. "Não toque mais nela." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O capitão me olhou como se estivesse vendo um animal selvagem que ousara entrar em sua casa bem arrumada. Depois, lentamente, um sorriso frio se formou em seus lábios. Ora, a recruta acha que virou general. O que aconteceu a seguir está gravado na minha memória em flashes desconexos. Lembro do primeiro golpe que me fez cambalear para trás. Lembro de mamãe gritando, implorando para que ele parasse. Lembro de Arlindo parado na porta, os olhos arregalados, finalmente parecendo perceber a monstruosidade que acontecia bem diante dele. Lembro, sobretudo, do momento em que caí e senti algo quente e metálico na boca. Na queda, havia batido com o rosto no canto da mesa. Quando levei a mão aos lábios, meus dedos encontraram um espaço vazio onde antes havia um dente. A dor veio depois, aguda, pulsante. O capitão parou, não por remorso, mas porque sangue na sala significava desordem, e desordem era inaceitável em sua casa. "Limpe isso", ordenou, como se eu tivesse simplesmente derrubado um copo d'água. Depois saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer os vidros das janelas tremerem. Mamãe me ajudou a levantar e me levou para o banheiro. Enquanto limpava meu rosto machucado, ela chorava silenciosamente. "Por que você fez isso, menina? Sabe que é pior quando alguém o enfrenta." "Não aguentava mais ver ele te machucando, mãe", respondi, a voz distorcida pela dor e pelo espaço vazio na minha boca. Ela balançou a cabeça. "Ele é o homem da casa. Nós precisamos dele." Aquelas palavras me atingiram mais forte que qualquer golpe. Foi ali,
olhando para o rosto resignado da minha mãe, que entendi. Ela nunca sairia daquela situação. Havia aceitado aquela vida como seu destino. Nos dias seguintes, evitei o capitão como quem evita uma cobra venenosa. Ficava no meu quarto o máximo possível, saía apenas quando tinha certeza que ele não estava em casa. Falava o mínimo necessário durante as refeições. O dente perdido deixou um espaço vazio em meu sorriso, um lembrete constante do preço de desafiar a autoridade. Foi nessa época que comecei a notar as armas. O capitão sempre teve armas em casa. Era policial, afinal. A pistola de serviço ficava guardada numa gaveta trancada do quarto deles. Mas havia outra, uma arma reserva que ele mantinha escondida entre os uniformes no armário. Certa tarde, enquanto arrumava as roupas dele, tarefa que odiava, mas que era obrigada a fazer, vi a coronha da pistola entre as camisas bem dobradas. Um arrepio percorreu minha espinha, não por medo da arma em si, mas pela ideia repentina que atravessou minha mente como um relâmpago. Naquela noite, deitada na cama, não consegui dormir. A imagem da arma ficava voltando, insistente como um pesadelo. E se... Pensava, para logo afastar o pensamento, mas ele voltava, cada vez mais claro, mais definido. Uma semana depois do incidente do dente perdido, perdi o segundo. Foi por causa de um copo quebrado, um simples copo de vidro que escorregou das minhas mãos durante o jantar. O capitão nem disse nada. Simplesmente se levantou, contornou a mesa e, num movimento rápido demais para eu me defender, acertou meu rosto com as costas da mão, onde o anel de formatura da Academia Militar funcionou como uma arma eficiente. Dessa vez, Arlindo não ficou apenas observando. Quando viu o estrago, meu lábio partido e mais um dente balançando na gengiva ensanguentada, algo pareceu despertar nele. Não disse nada, não interferiu, mas a noite veio até meu quarto. Carla, ele sussurrou, parado na porta como uma sombra, isso não está certo. O que ele está fazendo não é disciplina, é... Ele não completou a frase, mas não precisava. Depois de anos, era o primeiro reconhecimento de que o que vivíamos não era normal, não era aceitável. Por que só agora você percebe isso? Perguntei, a voz distorcida pelo inchaço. Ele baixou os olhos. Eu queria ser como ele. Forte, respeitado, mas isso não é força, é... Novamente, faltaram palavras. Naquela noite, algo mudou entre mim e Arlindo. Não voltamos a ser os irmãos unidos da infância, mas um entendimento silencioso se formou. Éramos sobreviventes do mesmo naufrágio, mesmo que ele tivesse tentado, por anos, fingir que o navio não estava afundando. Aos 18 anos, eu era uma sombra da menina que havia sido. 2 dentes a menos, cicatrizes físicas que o tempo amenizaria e feridas emocionais que nunca fechavam completamente. Meus sonhos de estudar, de ter uma profissão, de conhecer o mundo além daquelas paredes haviam sido esmagados sob a bota polida do capitão. O incidente que quase me levou ao limite aconteceu numa tarde de domingo. O capitão havia saído para um compromisso na brigada, alguma cerimônia de condecoração. Mamãe aproveitou para me levar até a cidade para comprarmos tecido para novos vestidos. Foi nosso pequeno ato de rebeldia, sair sem pedir autorização. Estávamos voltando, carregando nossas compras, quando o vimos na esquina conversando com outros oficiais. Tentamos dar meia volta, mas era tarde demais. Ele nos viu. Não disse nada ali, na frente dos colegas. Apenas acenou, como o marido e padrasto amoroso que todos na cidade pensavam que ele era. A punição veio à noite. Pela primeira vez, mamãe também recebeu a mesma disciplina que eu. Eu assisti, paralisada pelo horror, enquanto ele meticulosamente corrigia nossa desobediência. Quando terminou, ambas estávamos no chão da sala, abraçadas uma à outra como sobreviventes de um desastre. Foi ali, sentindo o corpo frágil da minha mãe tremendo junto ao meu, que tomei minha decisão. Aquilo não podia continuar. Eu precisava fazer alguma coisa. Qualquer coisa.
A ideia que havia surgido semanas antes, ao ver a arma reserva, agora tomava forma definida na minha mente. Não seria fácil. Seria perigoso. Mas viver daquela maneira já não era mais viver. Era apenas sobreviver um dia após o outro, esperando o próximo golpe, a próxima humilhação. Naquela noite, quando todos dormiam, fiz um juramento silencioso para mim mesma. Aquilo terminaria, de um jeito ou de outro. Os dias que se seguiram ao incidente da saída não autorizada foram tensos como nunca antes. O capitão parecia estar nos observando constantemente, como uma cobra pronta para dar o bote. Havia uma energia diferente nele, uma expectativa macabra, como se estivesse apenas esperando o próximo erro para justificar uma punição ainda mais severa. Mamãe andava pela casa como um fantasma, evitando qualquer barulho, qualquer gesto que pudesse atrair atenção. Seu rosto, antes bonito e cheio de vida, agora parecia uma máscara de cera, com olhos opacos que haviam perdido qualquer esperança. As marcas roxas em seus braços estavam escondidas sob mangas compridas, mesmo no calor de janeiro. Uma tarde, enquanto arrumava o quarto do capitão e de mamãe, tarefa que ele insistia que eu fizesse diariamente, encontrei algo que me gelou o sangue. Era um caderno pequeno, desses de bolso, escondido entre as roupas dele. Nunca tinha visto aquele caderno antes e, movida por uma curiosidade que era mais forte que o medo, abri-o. O que encontrei ali foi como receber um soco no estômago. Em letras meticulosas, próprias de um homem que valorizava a ordem acima de tudo, havia uma lista. Uma lista de infrações minhas e de mamãe, com datas, descrições detalhadas e, o mais perturbador, correções pendentes. O capitão estava mantendo um registro, como se fôssemos prisioneiras em seu campo de concentração particular. E pela quantidade de itens marcados como pendentes, ele estava guardando punições para aplicar no momento que julgasse adequado. Fechei o caderno com as mãos trêmulas e o coloquei exatamente onde estava. Naquele momento, uma certeza se formou dentro de mim. Não era apenas uma questão de aguentar até que as coisas melhorassem. Elas nunca melhorariam. Na verdade, pelo que vi no caderno, estavam prestes a piorar consideravelmente. À noite, deitada na cama, não conseguia dormir. Cada barulho da casa me sobressaltava. Será que ele resolveria cobrar alguma das punições pendentes? A lista era longa, algumas das infrações remontavam a meses atrás. Coisas pequenas, insignificantes, que ele havia anotado meticulosamente. Respondeu olhando para o lado, não nos olhos, serviu o café morno, roupa mal passada. Foi nessa noite de insônia que o plano começou a tomar forma concreta. Não seria apenas um impulso desesperado, mas algo calculado. Eu observava a rotina do capitão há anos. Agora isso me seria útil. Sabia que às quartas-feiras ele chegava mais tarde, pois tinha reunião com o comando. Sabia que nessas noites frequentemente passava no bar antes de vir para casa. Sabia que guardava a arma reserva sempre no mesmo lugar e que mamãe e Arlindo dormiam profundamente após as 10. A ideia era arriscada, mas eu não via outra saída. Denunciar? Para quem? Ele era a autoridade na cidade. Seus colegas vinham jantar em casa, viam como ele nos tratava em público. O marido e padrasto exemplar. Ninguém acreditaria em nós contra a palavra dele. Fugir? Para onde? Sem dinheiro, sem educação completa, como sobreviveríamos? E mesmo que conseguíssemos fugir, ele nos encontraria. Um capitão da brigada tem recursos, contatos. Não haveria esconderijo seguro o suficiente. Na quarta-feira seguinte, pus o plano em ação. Pedi à mamãe para me deixar preparar o jantar, algo incomum, já que essa era uma tarefa exclusivamente dela. Você parece cansada, mãe. Deixa que eu faço hoje, disse, tentando manter a voz natural. Ela concordou, surpresa, mas grata pelo descanso. Enquanto cozinhava, memorizei cada detalhe do plano. A arma ficava no terceiro espaço do armário, entre as camisas brancas. O capitão chegaria por volta das 9. Mamãe estaria dormindo às 10.
O quintal tinha grama alta nos fundos, perto do limoeiro, um bom lugar para esconder algo temporariamente. Servi o jantar às 8, como ele exigia mesmo quando não estava em casa. Mamãe comeu pouco, como sempre. Arlindo devorou sua porção e foi para o quarto estudar para o concurso da brigada que faria no mês seguinte. A ironia não me escapou. Guardei um prato para o capitão, como era o costume. Às 9h15, ouvi o rangido do portão. Pelos passos pesados e a maneira como a porta bateu, soube que ele vinha do bar, provavelmente mais alterado que o normal. Servi-lhe o jantar em silêncio, respondendo apenas "Sim, senhor", às poucas perguntas que fez. Senti seu olhar me avaliando, procurando alguma falha para apontar, mas mantive a postura perfeita que anos de medo haviam me ensinado. Depois do jantar, ele foi para o quarto. Ouvi o chuveiro sendo ligado. Ele sempre tomava banho antes de dormir. Outro hábito previsível. Esperei na cozinha, lavando a louça com cuidado para não fazer barulho. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que poderia ser ouvido por toda a casa. Quando o barulho do chuveiro parou, esperei mais 15 minutos. Tempo suficiente para ele se vestir e se preparar para dormir. Então, com passos silenciosos, fui até o quarto deles. A porta estava entreaberta. Outro hábito dele, nunca fechava completamente as portas, pois gostava de ouvir tudo o que acontecia na casa. Espiei pela fresta. Mamãe já estava deitada, de costas para a porta. O capitão estava sentado na beirada da cama, de costas para mim, passando algum tipo de pomada nas mãos, provavelmente para as juntas doloridas que sempre reclamava. O armário estava do outro lado do quarto, parcialmente aberto. Era o momento perfeito. Mas não consegui me mover. Meus pés pareciam pregados ao chão, minha respiração presa na garganta. Uma coisa era planejar, outra bem diferente era executar. Recuei, voltando para meu quarto com o coração disparado. Deitada na cama, me chamei de covarde. A lista de correções pendentes voltou à minha mente, junto com a imagem do rosto machucado de mamãe, do olhar apagado dela. E meus próprios ferimentos, os dentes perdidos, as humilhações diárias. Mas mesmo assim, não consegui agir. Não naquela noite. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha. O capitão já havia saído para o trabalho, como sempre. Mamãe preparava o café em silêncio. Quando me sentei à mesa, ela me serviu e então notei algo em seu rosto. Um novo hematoma, fresco, próximo ao olho esquerdo. Mais uma correção aplicada enquanto eu me acovardava. "O que aconteceu, mãe?" perguntei, embora soubesse a resposta. Ela desviou o olhar. "Nada." Bati na quina do armário. A mentira era tão óbvia, tão ensaiada, que senti uma onda de náusea. Quantas vezes ela havia dito isso a vizinhos, a parentes, a si mesma? Quantas quinas de armários imaginários haviam machucado nós duas ao longo dos anos? Naquele momento, algo dentro de mim endureceu. O medo deu lugar a uma determinação fria, calculista. Não podia adiar mais. Teria que ser naquela noite. O dia se arrastou como se o tempo estivesse sendo esticado. Fiz minhas tarefas mecanicamente, pensando apenas no que viria. Quando a noite chegou, repeti o ritual. Preparei o jantar, servi, limpei. O capitão estava especialmente crítico, reclamando da comida, do modo como a mesa estava posta, da maneira como eu respondia. Cada crítica era uma confirmação de que minha decisão estava certa. Depois que ele foi para o quarto, esperei. Desta vez, não deixaria o medo me paralisar. Quando a casa ficou em silêncio, me movi. Não fui para o quarto deles, como na noite anterior. Em vez disso, aproveitei que ele havia deixado o uniforme para ser lavado e fui até a área de serviço. O uniforme estava dobrado sobre o tanque, esperando para ser lavado na manhã seguinte. Com cuidado, procurei nos bolsos. Nada. Verifiquei novamente. Apenas um lenço e algumas moedas. Então me lembrei. Ele sempre esvaziava os bolsos antes de deixar as roupas para lavar. Outra regra inviolável da casa. Meu plano estava desmoronando antes mesmo de começar. Sem acesso à arma, o que eu poderia fazer?
A desesperança começou a me invadir novamente. Foi quando notei algo. A porta do escritório dele estava aberta. Um cômodo pequeno, quase um closet, onde guardava documentos importantes e, sim, onde às vezes deixava a arma reserva quando chegava tarde e não queria fazer barulho no quarto. Com o coração aos pulos, me aproximei do escritório. A porta estava apenas encostada, não completamente fechada. Empurrei-a levemente e expirei para dentro. Na escrivaninha, iluminado pelo luar que entrava pela janela pequena, estava o estojo de couro que eu conhecia bem, o estojo da arma. Minhas mãos tremiam tanto que quase não conseguia abrir o fecho. Quando finalmente o fiz, lá estava ela, a pistola negra, pesada, carregada com o poder de mudar destinos. Nunca havia segurado uma arma antes. O peso me surpreendeu, assim como a sensação fria do metal contra minha pele. Fechei o estojo vazio e o deixei exatamente onde estava. Escondi a arma sob a blusa e saí silenciosamente do escritório. Cada tábua do assoalho parecia querer me denunciar, rangendo sob meus pés. Mas consegui chegar até a porta dos fundos sem despertar ninguém. O quintal estava escuro e silencioso, apenas iluminado pela lua crescente. A grama alta nos fundos, perto do limoeiro, era o esconderijo perfeito. Ajoelhei-me e, com as mãos ainda trêmulas, escondi a arma entre as raízes da árvore, cobrindo-a com terra solta e grama. Marquei o local mentalmente, certificando-me de que poderia encontrá-lo novamente. Voltei para dentro, lavei as mãos na pia da cozinha e fui para meu quarto. Deitada na cama, olhando para o teto, sabia que havia cruzado uma linha da qual não poderia voltar. A arma do capitão estava desaparecida. Quando ele notasse, e notaria cedo ou tarde, o inferno se abriria. Ele reviraria a casa, interrogaria cada um de nós, e a punição para o culpado seria inimaginável. Mas eu não pretendia estar ali quando isso acontecesse. Nem pretendia que ele estivesse em condições de punir alguém. Na manhã seguinte, acordei antes de todos. O sol mal havia nascido quando saí para o quintal, com a desculpa de colher limões para o café da manhã. Na verdade, queria verificar se a arma continuava onde a havia escondido. Estava lá, apenas uma pequena elevação na terra denunciando sua presença. O dia transcorreu normalmente. O capitão saiu para o trabalho, Arlindo foi para suas aulas na escola técnica, mamãe e eu ficamos em casa, cumprindo nossas tarefas rotineiras, exceto que nada tinha de normal para mim. Cada minuto que passava era um minuto mais próximo do momento decisivo. À tarde, o capitão voltou mais cedo que o habitual. Havia algo diferente nele, uma energia contida, uma tensão visível na maneira como andava pela casa, examinando cada canto. Quando passou pelo escritório, parou. Ficou ali, parado na porta, por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois entrou, fechando a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que já senti. Mamãe e eu estávamos na cozinha, preparando o jantar, ambas percebendo que algo estava errado, mas sem coragem de comentar. Minutos depois, ele saiu do escritório e foi direto para o quarto. Mais silêncio. E então, o som que eu temia. Gavetas sendo abertas com força, objetos sendo movidos. Ele havia notado. "Gertrudes, Carla, venham aqui agora!" A voz dele ecoou pela casa como um trovão. Trocamos um olhar rápido, mamãe e eu. No seu, vi medo. No meu, ela deve ter visto algo diferente, porque franziu o senho, confusa. O capitão nos esperava no meio da sala, o rosto vermelho de fúria contida. Minha arma sumiu. A reserva. Quero saber onde está, e quero saber agora. Mamãe empalideceu. Que arma, Augusto? Não sei do que está falando. Menti com a mesma convicção. Não vi nenhuma arma, senhor. Ele nos observou por um longo momento, os olhos passando de uma para outra, como se pudesse arrancar a verdade apenas com o olhar. Se eu descobrir que uma de vocês está mentindo... Deixou a ameaça no ar, mais assustadora por não ser explicitada. Naquela noite, ninguém dormiu tranquilo na casa. O capitão revirou cada cômodo, abriu cada gaveta,
Olhou embaixo de cada móvel. Não encontrou nada, é claro. Não procurou no quintal. Por que procuraria? Em sua mente ordenada e hierárquica, não fazia sentido que uma arma estivesse enterrada sob o limoeiro. No dia seguinte, a tensão era palpável. O capitão saiu cedo, dizendo que registraria o desaparecimento da arma no quartel. Se alguém a usou para algo, saberei. E quem fez isso vai desejar nunca ter nascido. Quando ele saiu, olhei para a mamãe. Havia algo diferente nela também. Um brilho nos olhos que eu não via há anos. Foi você, não foi? Ela perguntou em voz baixa. Não respondi, o que foi resposta suficiente. O que você pretende fazer, Carla? Sua voz não era acusatória. Era curiosa, quase esperançosa. O que deveria ter sido feito há muito tempo, mãe? Ela assentiu lentamente. Não disse mais nada, mas senti que, de alguma forma, eu tinha sua aprovação silenciosa. Naquela noite, o capitão chegou tarde. Pelo cheiro, havia passado no bar novamente. Estava de mau humor, resmungando sobre incompetência, sobre como ninguém levava o desaparecimento da arma a sério. Vou ter que substituí-la do meu próprio bolso, reclamou durante o jantar. Esses idiotas acham que armas brotam em árvores. A ironia da frase quase me fez sorrir. Quase. Depois que ele foi dormir, mais tarde que o habitual, após beber quase meia garrafa de cachaça na sala, esperei. Desta vez, a espera não era para roubar a arma. A arma já estava comigo. A espera era para usá-la. A madrugada estava quente e abafada, típica de janeiro em Goiás. O suor escorria pelas minhas costas enquanto me esgueirava pelo quintal até o limoeiro. A terra estava fofa, fácil de remover com as mãos. Em poucos segundos, meus dedos encontraram o metal frio da pistola. Limpei a terra da arma com cuidado, verificando se estava em condições de uso. Não sabia muito sobre armas, mas o capitão às vezes falava sobre como mantê-las, e eu havia prestado atenção. A pistola parecia em perfeito estado, apesar da noite passada na terra úmida. Com a arma segura nas mãos, voltei para a casa. Cada passo era como caminhar em um sonho, ou pesadelo. Parte de mim ainda não acreditava no que estava prestes a fazer. Mas outra parte, a parte que havia sofrido anos de abusos, que havia visto o sofrimento da minha mãe, que carregava as cicatrizes físicas e emocionais infligidas por aquele homem, essa parte sabia que não havia volta. O corredor até o quarto do capitão e de mamãe nunca me pareceu tão longo. A porta estava entreaberta, como sempre. De dentro vinha o som do ronco dele, pesado pelo álcool. Empurrei a porta levemente, tentando não fazer barulho. O quarto estava escuro, apenas iluminado pela luz da lua que entrava pela janela. Conseguia ver a silhueta dos dois na cama. Mamãe de um lado, o capitão do outro. Ele dormia de barriga para cima, o peito subindo e descendo com a respiração pesada. Aproximei-me lentamente, a arma agora firme em minhas mãos. O medo havia dado lugar a uma calma estranha, quase sobrenatural. Era como se estivesse fora do meu corpo, observando a cena de longe. Parei ao lado da cama, olhando para o homem que havia transformado nossa vida em um inferno. No sono, seu rosto estava relaxado, quase pacífico, tão diferente da máscara de autoridade e crueldade que usava quando acordado. Por um breve momento, hesitei. Seria capaz de fazer isso? Então me lembrei de tudo: os anos de humilhação, os gritos, os golpes, os dentes perdidos, o olhar morto de mamãe, o caderno com a lista de correções pendentes. A certeza de que, enquanto ele vivesse, nunca estaríamos livres. Apontei a arma. O disparo soou como um trovão na noite silenciosa. Um instante depois, tudo mudou para sempre. Mamãe acordou sobressaltada, seus olhos arregalados de horror quando compreendeu o que havia acontecido. O capitão Augusto não se moveu mais. A cama, antes território do nosso medo, transformou-se no cenário da nossa libertação. Meu Deus, Carla, o que você fez? Sussurrou mamãe, a voz trêmula, as mãos cobrindo a boca.
Fiquei ali, paralisada, a arma ainda quente em minhas mãos. Uma estranha calmaria me invadiu, como se uma tempestade que rugira dentro de mim por anos finalmente tivesse passado. Os sons pareciam distantes, abafados, como se estivesse debaixo d'água. Arlindo apareceu na porta, despertado pelo barulho. Seus olhos, sonolentos no início, logo se arregalaram ao compreender a cena. Olhou para o capitão, para a arma em minhas mãos e então diretamente nos meus olhos. Pensei que ele gritaria, que correria para chamar ajuda, que me denunciaria. Afinal, por anos ele havia sido o aprendiz fiel do capitão, absorvendo seus valores, imitando seus gestos. Mas algo inesperado aconteceu. Arlindo entrou no quarto, fechou a porta atrás de si e, com uma voz que não reconheci de imediato, mais grave, mais decidida, disse: "Precisamos tirá-lo daqui. Agora." Aquela noite transformou-se num pesadelo febril de ações práticas. Arlindo assumiu o comando com uma eficiência surpreendente, como se tivesse ensaiado aquele momento. "Precisamos de cobertores e cordas. Vamos levá-lo para o quintal dos fundos." Mamãe permanecia sentada na cama, os olhos fixos no corpo imóvel do marido. "Ele se foi mesmo?" perguntou, a voz pequena, como a de uma criança perdida. "Sim, mãe", respondeu Arlindo, com uma gentileza que eu não via nele há anos. "Ele nunca mais vai machucar vocês." Enquanto mamãe ficou no quarto, eu e Arlindo executamos o plano improvisado. Envolvemos o corpo em cobertores velhos, amarramos com cordas para facilitar o transporte. Foi difícil, pesado, mas o medo e a adrenalina nos deram forças que não sabíamos possuir. No fundo do quintal, atrás do limoeiro, onde a arma havia passado a noite anterior, Arlindo começou a cavar. A terra estava macia por causa da chuva recente, o que facilitou o trabalho. Eu o ajudava como podia, revezando na tarefa de escavar o buraco que seria grande o suficiente. Enquanto cavávamos, Arlindo falou baixinho, como se temesse que as paredes da casa pudessem nos ouvir. Eu sabia que um dia isso ia acontecer. Não sabia como, nem quando, mas sabia que tinha que acabar. "Por que você nunca nos ajudou?" perguntei, as mãos doloridas pelo esforço de cavar. "Por que ficava do lado dele?" Arlindo parou, apoiando-se na pá. No escuro, seu rosto parecia mais velho, mais cansado do que um rapaz de 20 anos deveria parecer. No começo, eu realmente acreditava que ele estava certo, que disciplina era necessária, que homens deviam comandar. Eu queria ser como ele, respeitado, temido. Ele retomou a escavação antes de continuar. Mas quando vi o que ele fez com seu rosto, quando vi os dentes, algo quebrou dentro de mim. Percebi que não era disciplina, era crueldade. Não era força, era covardia. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto sujo de terra do meu irmão. "Me perdoa, Carla. Eu deveria ter protegido vocês." Não respondi de imediato. Anos de ressentimento não desaparecem numa única noite. Mas assenti, reconhecendo sua dor, sua culpa. Talvez o perdão viesse com o tempo. Quando o buraco estava fundo o suficiente, colocamos o corpo envolvido nos cobertores dentro dele. Arlindo pegou a pá para começar a cobri-lo com terra, mas eu o detive. "Espera", disse, e me ajoelhei à beira do buraco. Olhei uma última vez para o volume coberto que representava o homem que havia transformado nossa vida num inferno. Não senti remorso, apenas um alívio imenso. "Isso é pelo que você fez com nossa família", sussurrei, jogando a primeira pá de terra. Trabalhamos em silêncio pelos próximos minutos, cobrindo o buraco, alisando a terra, espalhando folhas secas por cima para disfarçar o local. Quando terminamos, parecia que nada havia sido perturbado. O limoeiro continuava lá, suas folhas balançando levemente na brisa noturna, guardião silencioso do nosso segredo. Voltamos para casa exaustos, sujos de terra. Mamãe ainda estava no quarto, sentada na beirada da cama, olhando para o espaço vazio onde antes havia um homem que ela temia mais do que amava. "Está feito", disse Arlindo.
Agora precisamos limpar tudo e decidir o que fazer em seguida. Foi uma longa noite de limpeza. Cada vestígio, cada gota, cada evidência do que havia acontecido precisava desaparecer. Trocamos os lençóis, esfregamos o chão, limpamos a arma e a colocamos de volta no estojo no escritório. Um detalhe crucial do plano que Arlindo desenvolveu enquanto trabalhávamos. Amanhã vamos dizer que ele saiu cedo, antes de acordarmos, explicou. Que levou uma mala, parecia apressado. Se alguém perguntar, não sabemos para onde foi. Talvez tenha sido transferido de emergência, talvez tenha ido investigar o caso da arma desaparecida. Não sabemos. E se não acreditarem? Perguntou mamãe, a voz fraca. Vão acreditar, respondeu Arlindo com firmeza. Homens como ele, com autoridade, às vezes desaparecem em missões. Ninguém vai questionar muito, pelo menos não no início. Quando o sol começou a nascer, estávamos sentados na cozinha, tomando café em silêncio. O cansaço pesava em nós, mas também uma estranha leveza. Era como se o ar da casa estivesse diferente, mais respirável. Não podemos ficar aqui, disse finalmente. Esta casa... Não consegui terminar a frase. É amaldiçoada, completou mamãe, surpreendendo-me com a firmeza na voz. Era a primeira frase completa que ela dizia desde o acontecido. Nunca fomos felizes aqui, nunca seremos. Arlindo assentiu. Podemos vender, dizer que vamos nos mudar para mais perto da família, já que o capitão desapareceu. Ele hesitou na última palavra, como se testasse como soava. Com o dinheiro, podemos começar de novo em outro lugar. Longe daqui, acrescentei. Bem longe. Nas semanas seguintes, vivemos numa estranha normalidade. Arlindo tomou para si o papel de comunicar o desaparecimento do capitão aos colegas da brigada. Ele estava preocupado com o sumiço da arma. Falou que ia investigar pessoalmente. Levou algumas roupas, disse que podia demorar. Os colegas aceitaram a explicação sem muitos questionamentos, como Arlindo previra. Afinal, missões secretas não eram incomuns. Com o passar dos dias, alguns vieram perguntar se tínhamos notícias, se ele havia telefonado. Sempre respondíamos que não, com expressões de preocupação cuidadosamente ensaiadas. A investigação oficial começou apenas um mês depois, quando a ausência prolongada se tornou impossível de ignorar. Policiais vieram à casa, fizeram perguntas, anotaram respostas. Éramos a família preocupada, ansiosa por notícias. Arlindo, o filho dedicado, assumindo responsabilidades na ausência do padrasto. Mamãe, a esposa apreensiva, rezando pelo retorno do marido. Eu, a enteada obediente, ajudando a manter a casa em ordem enquanto esperávamos. Ninguém questionou os 2 dentes que faltavam no meu sorriso. Ninguém perguntou sobre os hematomas que ainda estavam desaparecendo dos braços de mamãe. Ninguém suspeitou que a família enlutada pela ausência, na verdade, celebrava silenciosamente a liberdade recém-adquirida. Vendemos a casa 3 meses depois. Um bom preço, suficiente para comprar passagens para os 3 e começar uma vida nova em Londrina, no Paraná, tão longe de Jataí quanto conseguimos planejar. Na noite antes da partida, voltei ao quintal uma última vez. O limoeiro continuava lá, suas folhas balançando na brisa noturna, guardando nosso segredo. Colhi um limão, sentindo seu peso na mão, o cheiro ácido e fresco. Era o último fruto que levaria daquela casa, um lembrete agridoce do preço da nossa liberdade. Quando o ônibus partiu da rodoviária de Jataí na manhã seguinte, olhei pela janela vendo a cidade ficar para trás. Mamãe segurava minha mão, seus dedos entrelaçados nos meus com uma força renovada. Arlindo estava sentado do outro lado do corredor, olhando para frente, como se não quisesse dar nem mais um olhar para o passado. "Vamos ficar bem, não vamos?" perguntou mamãe em voz baixa. "Vamos", respondi apertando sua mão. "Agora somos livres." Durante a longa viagem para Londrina, enquanto mamãe e Arlindo dormiam, fiquei acordada, olhando a paisagem mudar pela janela do ônibus.
Campos, cidades pequenas, estradas que se estendiam até o horizonte. Cada quilômetro nos afastava não apenas de Jataí, mas também da vida que havíamos sido forçados a viver. Não sentia remorso. Talvez devesse, mas não sentia. Via aquela noite não como um crime, mas como uma libertação. Muitos julgariam minha ação, mas poucos compreenderiam o desespero que leva uma pessoa a tal extremo. Quando todas as portas estão fechadas, quando a lei protege o opressor, quando não há para onde fugir ou a quem recorrer, o que resta? Chegamos a Londrina num fim de tarde chuvoso. A cidade era maior que Jataí, mais movimentada, cheia de possibilidades. Ninguém nos conhecia ali. Ninguém sabia sobre os dentes perdidos, sobre os hematomas, sobre o limoeiro no quintal. Éramos apenas uma família, mãe, filha e filho, procurando um novo começo. Alugamos uma casa pequena num bairro simples. Mamãe voltou a costurar, agora com uma clientela nova que admirava seu talento. Arlindo conseguiu um emprego numa oficina mecânica, longe da brigada, longe da figura paterna que quase o transformou em algo que ele não era. E eu, aos 18 anos, com a vida inteira pela frente, me matriculei para terminar os estudos que o capitão havia interrompido. À noite, às vezes, acordava sobressaltada, o som do disparo ecoando em meus sonhos. Via o rosto do capitão, não com raiva ou dor, mas com aquela expressão de surpresa, como se até o último momento não acreditasse que alguém ousaria desafiar sua autoridade. Mas esses pesadelos foram ficando mais raros com o passar dos meses. A nova vida, o ar diferente, a ausência do medo constante, tudo isso foi curando feridas que eu pensava serem permanentes. 1 ano depois de nossa chegada a Londrina, numa tarde ensolarada, Arlindo veio me encontrar no pequeno jardim que eu havia começado a cultivar nos fundos da nossa casa nova. Tem uma clínica dentária abrindo aqui perto, ele disse, estendendo um folheto. Eles estão oferecendo preços especiais para novos pacientes. Pensei que talvez você quisesse verificar. Olhei para o folheto, depois para meu irmão. O gesto significava muito mais do que aparentava. Era um reconhecimento do que eu havia perdido, uma oferta de reparação. Obrigada, respondi, pegando o papel. 2 semanas depois, sentada na cadeira do dentista, enquanto ele examinava o espaço dos dentes perdidos e discutia opções de próteses, senti uma onda de emoção me invadir. Não era apenas sobre recuperar dentes, era sobre recuperar partes de mim que o capitão havia tentado destruir. Nossa vida em Londrina não foi perfeita, mas foi nossa, livre de gritos, de punições, de medo constante. Mamãe sorria mais, cantarolava enquanto costurava, como nos tempos antigos. Arlindo encontrou seu próprio caminho, longe da sombra militar que quase o engoliu. E eu aprendi que sobreviver nem sempre segue as regras que nos ensinaram. Às vezes, quando estamos encurralados, quando todas as saídas convencionais estão bloqueadas, precisamos criar nossa própria porta. Mesmo que essa porta leve a lugares que nunca imaginamos visitar. Mesmo que o preço seja alto. Mesmo que o resto do mundo não entenda. Porque no final, o que importa não é o julgamento dos outros. É poder respirar sem medo. É recuperar o controle da própria vida. É olhar no espelho e reconhecer a pessoa que nos olha de volta. E foi exatamente isso que fiz naquela noite, sob o limoeiro. 54 anos se passaram desde aquela noite sob o limoeiro. Uma vida inteira. Hoje, aos 72 anos, sentada na varanda da minha casa, em Itumbiara, vejo o mundo com olhos diferentes. O tempo não apaga certas memórias, mas nos ensina a conviver com elas, a encontrar paz, mesmo carregando cicatrizes. Nossa vida em Londrina foi um recomeço. Mamãe reabriu seu pequeno ateliê de costura, que prosperou com o tempo. Arlindo se tornou um mecânico respeitado, eventualmente abrindo sua própria oficina. E eu, com a determinação de quem sabe o valor da liberdade, terminei meus estudos e me formei professora do primário. Foi em Londrina que conheci Osvaldo,
um homem gentil, professor de matemática na mesma escola onde comecei a lecionar. No início, tinha medo de me aproximar. O fantasma do capitão ainda me assombrava, fazendo-me desconfiar de qualquer figura masculina de autoridade. Mas Osvaldo era diferente. Nunca levantava a voz, pedia minhas opiniões, respeitava meus silêncios quando eu não queria falar sobre o passado. Nos casamos numa cerimônia simples, apenas com a família e alguns amigos próximos. Mamãe chorou durante toda a celebração. Lágrimas de alegria, finalmente. Arlindo foi meu padrinho, orgulhoso em seu terno bem passado, tão diferente do rapaz que quase se perdeu na sombra de um homem cruel. Osvaldo e eu tivemos 2 filhos, Renato e Luciana. Criei-os com todo o amor e liberdade que me foram negados na infância. Nunca levantei a mão para eles, nunca usei o medo como ferramenta de educação. Ensinei-lhes sobre respeito, igualdade e a importância de defender os mais vulneráveis. Mamãe viveu conosco até o fim de sua vida, cercada de carinho e respeito. Aos poucos, aquela mulher que havia sido reduzida a uma sombra voltou a brilhar. Tornou-se a avó que contava histórias, que ensinava receitas antigas, que ria com os netos. Partiu serenamente aos 76 anos, em seu sono, com um sorriso no rosto, um fim tão diferente do que poderia ter sido. Arlindo se casou com Marilda, uma jovem professora de Londrina, e teve 3 filhos. Nossa relação, antes marcada por ressentimentos e silêncios, transformou-se numa amizade sólida. Nunca falávamos abertamente sobre aquela noite, mas havia um entendimento silencioso entre nós, um laço forjado no momento mais extremo de nossas vidas. Por 30 anos construímos nossa vida em Londrina. Eu lecionava, cuidava da família, cultivava um pequeno jardim nos fundos de casa, talvez inspirada pelo limoeiro que ficou para trás, mas plantando apenas coisas que traziam beleza e cura, nunca segredos. A mudança para Itumbiara aconteceu após a aposentadoria. Osvaldo e eu queríamos um lugar mais tranquilo, mais próximo da natureza. Renato já estava estabelecido em Curitiba como engenheiro, e Luciana trabalhava como médica em São Paulo. Éramos apenas nós 2 novamente, livres para escolher um novo caminho. Escolhemos Itumbiara por acaso, ou talvez não tenha sido acaso. Visitamos a cidade durante uma viagem de férias e me encantei com a simplicidade do lugar, com o rio Paranaíba cortando a paisagem, com o calor humano dos moradores. Talvez, inconscientemente, eu buscasse voltar para Goiás, não para reviver o passado, mas para fazer as pazes com ele. Compramos esta casinha na Rua das Hortênsias, com um quintal grande o suficiente para eu expandir minha paixão por plantas. Osvaldo, sempre apoiando meus interesses, ajudou-me a construir canteiros, a instalar um sistema de irrigação, a pesquisar sobre ervas medicinais que eu poderia cultivar. Foi aqui, neste pedaço de terra, que encontrei minha verdadeira vocação aos 45 anos. Comecei estudando livros sobre fitoterapia, depois fiz cursos à distância, participei de encontros com raizeiros locais, aprendi com os mais velhos da região. Transformei o conhecimento em prática, cultivando ervas, preparando remédios caseiros, ajudando vizinhos com problemas de saúde simples. Osvaldo partiu há 5 anos, vítima de um infarto fulminante enquanto trabalhava no jardim que tanto amávamos. Foi uma perda dolorosa, mas diferente de todas as outras que vivi. Não houve violência, não houve crueldade, apenas o ciclo natural da vida se completando. Chorei por meu companheiro de 4 décadas, pelo homem gentil que me ensinou que nem todos os homens são como o capitão. Hoje, minha rotina é simples e gratificante. Acordo com o sol, tomo meu café observando os pássaros que visitam o jardim. Passo as manhãs cuidando das plantas, colhendo o que está pronto, plantando novos canteiros quando a estação permite. Preparo meus chás, pomadas e garrafadas na cozinha que Osvaldo reformou especialmente para esse fim, com bancadas de madeira e prateleiras cheias de potes etiquetados. Às tardes, recebo visitas. Vizinhos que vêm buscar remédios para dores nas juntas. Jovens mães preocupadas com resfriados de crianças
idosos em busca de algo para melhorar o sono. Não cobro por essas consultas improvisadas, apenas aceito o que oferecem em troca. Um bolo caseiro, ovos frescos, a promessa de uma visita no domingo. Renato e Luciana vêm me visitar sempre que podem, trazendo meus 5 netos. A casa fica cheia de vida, de risos, de histórias. Eles adoram o jardim, especialmente a área das ervas aromáticas, onde o cheiro de alecrim, manjericão e lavanda se mistura com o aroma da terra molhada após a chuva. Meus netos me chamam de vovó das plantas. Não sabem muito sobre meu passado, apenas o suficiente para entenderem que nem sempre fui a avó serena que conhecem hoje. Renato e Luciana sabem mais, é claro. Contei-lhes partes da história quando atingiram a idade adulta, omitindo apenas os detalhes mais sombrios. Eles entenderam, ou pelo menos aceitaram, que certas escolhas são feitas em circunstâncias que espero que nunca precisem enfrentar. Quando os netos perguntam sobre os 2 dentes da frente que não são naturais, mesmo com as modernas próteses que tenho hoje, digo apenas que foi um acidente de infância. Uma meia-verdade que poupa suas mentes jovens de histórias pesadas demais para carregar. Nas noites de tempestade, quando o vento sacode as janelas e os trovões fazem a casa tremer, ainda acordo sobressaltada às vezes. Por um breve momento, estou de volta àquela noite, com a arma nas mãos, o coração acelerado. Mas então, olho ao redor, vejo as paredes da minha casa em Itumbiara, sinto o cheiro das ervas secando na cozinha e volto ao presente, à segurança. A paz que conquistei a um preço alto demais. Não me arrependo do que fiz. Talvez isso faça de mim uma pessoa terrível aos olhos de alguns. Mas quando todas as opções terminam, quando o sistema que deveria proteger se torna cúmplice do abuso, resta apenas a escolha mais difícil de todas: sobreviver. Às vezes, quando estou sozinha no jardim, conversando com minhas plantas como se pudessem me ouvir, penso em como a vida é estranha em seus caminhos. Como aquela menina assustada de Jataí, com 2 dentes a menos e o corpo marcado por anos de abuso, se transformou nesta senhora de cabelos brancos, que cultiva ervas de cura. Talvez seja isso que faço no final das contas: cultivar cura. Para os outros, com minhas ervas e conhecimentos. Para mim mesma, com o ritual diário de enfiar as mãos na terra, de cuidar de seres vivos, de transformar o que poderia ter sido apenas amargura em algo que beneficia o próximo. Os vizinhos me respeitam. As crianças da rua me chamam de Dona Carla das Ervas e vêm pedir histórias e balas de gengibre caseiras. Ninguém aqui sabe sobre o limoeiro em Jataí, sobre o capitão, sobre a noite que mudou tudo. Conhecem apenas a senhora tranquila que mora na casa com o jardim florido, que sempre tem um chá para oferecer, um ouvido atento para escutar problemas. E talvez seja melhor assim. Não somos apenas nossas escolhas mais difíceis, nossas ações mais extremas. Somos a soma de tudo: os traumas e as curas, as quedas e as recuperações, as noites de desespero e as manhãs de esperança. Hoje, sentada na minha varanda, observando o pôr do sol pintar o céu de Itumbiara com tons de laranja e rosa, sinto uma gratidão profunda pela vida que construí das cinzas do que poderia ter sido apenas uma tragédia. Os dentes perdidos foram substituídos. As cicatrizes físicas esmaeceram com o tempo. As cicatrizes emocionais ainda estão lá, mas aprendi a conviver com elas, a transformá-las em sabedoria, em compreensão para com a dor alheia. Este é meu legado para meus filhos e netos. Não a violência de uma noite, mas a força de todos os dias que se seguiram. A capacidade de recomeçar, de florescer mesmo no solo mais improvável. A certeza de que, por mais escura que seja a noite, o amanhecer sempre chega. E quando ele chega, podemos escolher plantar um novo jardim. Meus queridos que me acompanharam até aqui, compartilhei com vocês uma história que guardei por muito tempo. Não é fácil reviver certas memórias, mas acredito que nossos testemunhos têm poder quando compartilhados com quem precisa ouvir. Se você está vivendo uma situação de abuso, quero dizer-lhe, de coração para coração, você não está sozinho. Você não merece o que está passando. E, mais importante,
existe um caminho para fora desse inferno. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Quando penso na menina que fui, com medo de respirar no próprio lar, e na mulher que me tornei, vejo que nunca é tarde para buscar uma vida diferente. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. Carrego marcas visíveis e invisíveis, mas nenhuma delas me define por completo. São apenas partes da jornada que me trouxe até aqui, até este momento em que posso compartilhar minha história na esperança de que ajude alguém. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Nos momentos mais sombrios, quando tudo parecia perdido, algo dentro de mim recusava-se a desistir. Essa pequena chama, que todos temos, é mais forte do que qualquer tempestade externa. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Eles podiam controlar meu corpo, meus movimentos, até minha voz por um tempo. Mas meus pensamentos, meus sonhos, minha essência, esses permaneceram intocados, esperando o momento certo para florescer novamente. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. É nos momentos de maior desespero que encontramos recursos que nem sabíamos possuir. A coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Há cicatrizes que nunca desaparecem completamente, mas podemos transformá-las em lembretes de nossa resiliência, não apenas de nossa dor. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Cada um de nós tem essa escolha, mesmo quando as opções parecem limitadas. Podemos escolher sobreviver, podemos escolher recomeçar, podemos escolher não permitir que o abuso defina quem somos. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. Caí muitas vezes ao longo da vida. Houve dias em que o peso das memórias parecia impossível de carregar, mas cada manhã eu me levantava, respirava fundo e dava mais um passo adiante. O abuso deixa cicatrizes invisíveis, mas a recuperação mostra que podemos florescer mesmo depois da tempestade. Como minhas plantas que crescem depois da chuva forte, nós também podemos encontrar força para nos erguer novamente, mais resistentes que antes. Descobri que minha voz, mesmo trêmula, tem poder quando decido usá-la. Por anos, fiquei em silêncio, acreditando que ninguém ouviria. Hoje sei que compartilhar nossa verdade, mesmo que em sussurros, pode ser o primeiro passo para a libertação. A idade me deu sabedoria para entender que nunca é tarde para recomeçar. Construí uma vida nova aos 18 anos, reconstruí outra aos 45 e continuo criando novos começos a cada dia, aos 72. Não existe prazo de validade para a esperança. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. O abuso, a violência, a dor. Eles são apenas partes da jornada, não o destino final. O verdadeiro final da história é aquele que escolhemos escrever com nossas próprias mãos. Aprendi que sobreviver é uma forma de resistência e viver bem é a melhor vingança. Cada momento de alegria que experimentei depois daqueles anos sombrios foi uma vitória contra quem tentou me destruir. Se você ou alguém que você conhece está passando por situação semelhante, saiba que em cada país existem autoridades e organizações prontas para ajudar. Busque informações sobre proteção na sua região. Não enfrente isso sozinho. Existem pessoas dispostas a apoiar, a acreditar, a ajudar. Os sinais de abuso são muitas vezes sutis no início: controle excessivo, isolamento, humilhações que vão aumentando gradualmente. Esteja atento a esses sinais em sua vida e na vida daqueles que você ama. A intervenção precoce pode fazer toda a diferença. A dignidade e o respeito são valores universais, não importa onde você esteja. Ninguém tem o direito de ferir, de humilhar, de controlar outra pessoa.
Essa verdade transcende fronteiras, culturas, idiomas. Como comunidade global, temos responsabilidade uns pelos outros. Não feche os olhos para o sofrimento alheio. Estenda sua mão, ofereça ajuda, seja parte da solução. Às vezes, um simples "estou aqui por você" pode ser o que alguém precisa para encontrar coragem. E agora, meus queridos que me escutaram até aqui, faço um pedido especial. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu uma conexão com o que compartilhei, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho agora mesmo. Sua inscrição é mais que um simples gesto. É uma forma de garantir que essas histórias de superação cheguem a mais pessoas que podem estar sofrendo em silêncio neste exato momento. Compartilhe este vídeo imediatamente com alguém que você acredita precisar ouvir esta mensagem. Talvez você não saiba, mas aquela sua amiga, vizinha ou colega de trabalho pode estar vivendo seu próprio inferno particular, achando que não há saída. Seu compartilhamento pode ser o fio de esperança que ela precisa para encontrar coragem. Deixe nos comentários a palavra liberdade se você assistiu até o final. É uma forma de mostrarmos uns aos outros que não estamos sozinhos, que formamos uma comunidade de pessoas que se importam, que acreditam na possibilidade de recomeços. Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto. Sua ação pode literalmente salvar uma vida. Termino com a certeza de que não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. E quando ele chega, temos a chance de plantar um novo jardim, de cultivar flores onde antes só havia espinhos. É isso que desejo para cada um de vocês. A coragem de acreditar no amanhecer, mesmo na noite mais longa.